Pai eterno, muito obrigado por mais uma chance de podermos aqui debater, estudar os eventos finais. Que a tua vontade seja feita em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que sejam todos bem-vindos. Agradeço por aceitarem o nosso convite para esta noite de profecia. E quando dizemos noite de profecia, para todos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, não estamos aqui para profetizar, eu não sou profeta, estamos para analisar os eventos proféticos que mostram que a segunda vinda de Jesus está próxima. Bem, irmãos, o mês de julho de 2023 nos trouxe muita coisa, coisas que nos fazem conectar os pontos. E agora nós conseguimos saber aonde estamos e para onde vamos, o que podemos esperar daqui a algum tempo. Não estamos marcando data, estamos apenas analisando os eventos, certo? Bem, irmãos, quero começar contextualizando aqui a nossa conversa, lendo com vocês Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, começando do verso número 11 até o verso 17. Apocalipse 13, 11 até 17. Ok, está aqui. Eu li o verso número 11. Então, vi outra besta saindo da terra, com 2 chifres como de cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Verso 13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens. E por causa desses sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Verso 15. Foi-lhe dado também poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Verso 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. 17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Bem, irmãos, nós estamos aqui no cumprimento desta profecia. Neste mês de julho, nós vimos coisas fantásticas relacionadas com os sistemas financeiros que estão sendo preparados para os últimos dias. Veja, irmão, está aqui. Cliente desse banco ANZ fecha sua conta após saber que não pode sacar dinheiro. Falamos muito bem sobre isto, irmãos, que uma cliente frustrada fechou sua conta bancária na hora, depois de ser informada pela equipe de que ela não poderia sacar seu dinheiro, porque eles são uma agência sem dinheiro. E eles informaram, lá na Austrália, que isto havia de acontecer. Mas esta mulher não deu atenção. Foi um dia ao banco e não conseguiu retirar. Vemos aqui, irmãos, ao chegar ao banco, percebeu que não estava com o cartão de crédito ou o cartão do banco e entrou na agência para obter ajuda de uma caixa. E lá lhe disseram que não temos mais dinheiro no banco para dar às pessoas. Ela já devia saber disso, porque grande banco australiano encerrará retiradas de dinheiro de algumas de suas agências, à medida que o fim das notas de papel se aproxima. Há uma tendência mundial, há um plano mundial para acabar-se com o dinheiro físico, entrar-se na moeda digital. E alguns países do mundo estão bem avançados nesta questão, irmãos. Sim, vejam aqui, a ANZ disse que apenas 8% de seus clientes dependem de bancos, à medida que mais e mais australianos mudam para serviços bancários pela internet. E é por isso que alguns países do mundo já estão disponibilizando internet de graça para todo cidadão. Por quê? Porque para usar estes sistemas de identidade digital,
moeda digital. As pessoas precisam ter acesso à internet em qualquer lugar para poder comprar e vender, realizar transações. Certo, irmãos? Vejam aqui, Etiópia emitirá identidades digitais para instituições financeiras. Eu lembro que em uma reunião do FMI se disse que as 3 ferramentas para o novo mundo são um smartphone, uma identidade digital e uma conta bancária. Queridos, é dito aqui, o Banco Nacional da Etiópia disse que finalizou preparativos para emitir identificações digitais para todas as instituições financeiras. Bonito? Maravilhoso. Agora vejam, apoiado pelo Banco Mundial, o governo está implementando um Sistema Nacional de Identificação Digital Biométrico até final de 2025. Identificação digital. Queridos, vejam aqui. Etiópia exigirá identificação digital para operações bancárias. 14 de julho. Vejam esta aqui também. Está aqui. Etiópia tornará a identificação digital obrigatória para operações bancárias. Irmãos, fato é que o próprio Fórum Econômico Mundial já disse que as identidades digitais, moedas digitais, têm riscos de exclusão, de marginalização e de opressão, certo? Vemos aqui, amados irmãos, 16 de julho. CBDC brasileiro permite que o governo congele fundos. Vemos, Real Digital terá trava para congelar valores em caso de decisão judicial. Claro, em caso de decisão judicial, irmãos. Mas à medida que o tempo vai passando e quando os que guardam os mandamentos de Deus serem colocados numa situação de parecerem desobedecer às regras do mundo, terão as suas... Bem, vocês entendem, amados irmãos? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Neste mês de julho, nós vimos uma grave ameaça alimentar no mundo. Eu quero ler para vocês primeiro o livro de Mateus, capítulo 24, palavras de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 24, verso número 7, que diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá fomes. Isto é profético, irmãos. Devido às guerras, haverá fome em vários lugares. Vejam aqui, irmãos, 17 de julho. Rússia retira-se do acordo de grãos com a Ucrânia, no momento em que a fome mundial vem crescendo. Vejam, Rússia suspende participação em acordo de grãos com a Ucrânia. Vejam, irmãos, é uma situação muito triste. Está falando a mesma coisa. E isto está aumentando os temores sobre o abastecimento global de alimentos. Sim? Não só a Rússia suspendeu esse acordo, dizendo que as suas demandas não estão sendo atendidas pelo mundo, pela ONU, não só fez isto, mas também atacou as terminais de grãos da Ucrânia, destruindo assim cereais, destruindo comida. Queridos, vejam, Rússia ataca terminais de grãos pelo 4º dia. Não só apreende navios no Mar Negro. Para que tudo isto, irmãos? Para quê? Para agravar os problemas do mundo. É uma situação triste, uma situação lamentável. Irmãos, vamos passar, vejam aqui, os ataques diretos aos grãos da Ucrânia, que é a parte fundamental da cadeia alimentar global. Então, a Ucrânia tem uma parte importante no fornecimento de alimento no mundo. E a Rússia vem paralisar a exportação de grãos, vem destruir as terminais. Para que tudo isto, irmãos? Para quê? Vejam que, segundo este homem, que é o governador regional desta questão alimentar lá na Ucrânia, ele diz que o inimigo destruiu 100 toneladas de ervilhas e 20 toneladas de cevada. É muito. E o que isto vai trazer sobre o mundo? Retirada do acordo de grãos da Rússia põe em risco 400 milhões de vidas, simplesmente por uma paralisação, simplesmente por uma sabotagem, irmãos. Não só, a Índia também decidiu parar de exportar o arroz. A Índia
decidiu simplesmente parar de exportar o arroz neste mês de julho. Vemos, proibição de exportação de arroz da Índia pode causar inflação mundial, alerta o FMI. E diante destas coisas todas, nos perguntamos o que está acontecendo com o nosso mundo? Por quê? Em rápida sucessão, estamos vendo guerras, estamos vendo fome, estamos vendo mudanças climáticas, desastres naturais. Estamos vendo um clamor generalizado pela santidade do domingo. Tudo isto é coincidência, irmãos? Vemos, 25 de julho, proibição de exportação de arroz da Índia leva à estocagem no Canadá e em todo o mundo. Eu mostrei os vídeos para vocês ao longo do mês. Pessoas desesperadas, correndo para as lojas, tentando comprar arroz. E as lojas dizendo, um saco por cada pessoa. Queridos, e os preços estão disparando. Irmãos, neste mês de julho, nos disseram que a crise climática está fora do controle. Está fora do controle. Eu quero ler para vocês Lucas, capítulo 21, versos 25 e 26. Lucas, capítulo 21, versos 25 e 26. A palavra de Deus nos diz aqui algo muito interessante que nós precisamos atentar. Verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com bramido e agitação do mar. Verso 26. Os homens desmaiarão de terror. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Está aqui. Queridos, os homens estarão desmaiando de terror. Vemos aqui, 9 de julho. O medo é motivador. Quem falou isto? Este cineasta que está preparando uma série da BBC, recriando um evento de extinção em massa no passado. Ele diz que isto é motivador, é encorajador, criar medo e pânico nas pessoas. Vejam, o fator terror gerado pela nova série de BBC, que recria um evento de mudança climática, que eliminou a maior parte das espécies, ele diz que poderia ajudar a nos estimular a fazer algo sobre a crise ambiental. Queridos, criar medo e pânico. Bem, neste mês, a ONU nos disse algo muito interessante. Está aqui. A ONU diz que mudança climática está fora de controle. Está fora de controle, irmãos. O que é algo fora de controle? Imagina um avião fora de controle. Uma viatura fora de controle. Uma pessoa fora de controle. Queridos, vejam, o secretário-geral da ONU disse que as mudanças climáticas estão fora de controle. Estão fora de controle, irmãos. Vejam também aqui. Calor global em território desconhecido. Entramos em um território desconhecido. Não sabemos o que está acontecendo com o nosso mundo. Aonde nos levará? Uma situação descontrolada. Vejam, irmãos, recordes de calor são quebrados em todo o mundo, à medida que a Terra esquenta rapidamente. Vejam, irmãos, aqui, inclusive mostrei hoje para vocês. O mundo está entrando na era da ebulição global. Queridos, estamos fervendo. O mundo está fervendo. Ebulição global. E neste mesmo mês, nós vimos alguns movimentos. Na América, na Europa, no Brasil. Eu quero me centrar no movimento no Brasil. Nós vimos que o Cristo Redentor se ilumina com o relógio climático. Eles fizeram algo super interessante lá. Não sei como é que eles fizeram. Projetaram aí na estátua chamada Cristo Redentor. Que temos 5 anos e 364 dias para resolver as questões climáticas. Em Nova York também está aqui. O tempo está se esgotando no relógio do clima. Eles dizem que o mundo tem menos de 6 anos para atingir metas climáticas globais cruciais, de acordo com o relógio.
E se acabar-se esse tempo antes de tomar-se medidas importantes, o que é que vai acontecer com o nosso mundo? O que é que vai acontecer com o nosso mundo? Bem, eu não sei. Meus amados irmãos, por causa desta questão toda, os Estados Unidos da América, vimos ao longo do mês, têm um novo plano maravilhoso. Mas este não é bem um novo plano, porque a União Europeia já tinha apresentado esse plano de bloquear os raios solares para melhorar a questão. Queridos, bloquear os raios solares para melhorar a questão. Vejam aqui, 2 de julho, relatório da Casa Branca sugere bloquear a luz solar para prevenir a mudança climática. Mas Deus não fez as coisas assim, irmãos. Será que isto vai dar certo? Isto vai dar certo? Vamos escutar um vídeo aqui. Vamos ver um vídeo, na verdade. The White House has released a report. It indicates that the Biden administration wants to study altering sunlight to research this phenomenon some more because it could potentially cool the planet. And fairly quickly, that too. A Casa Branca divulgou um relatório que indica que o governo Biden quer estudar a alteração da luz solar para estudar um pouco esse fenômeno, porque poderia potencialmente resfriar o planeta e rapidamente também. And this report talks about a bunch of ways to limit sunlight reaching the Earth, like increasing cloud cover over the oceans or reducing the amount of a certain type of cloud. All of these methods have risks. E este relatório fala sobre várias maneiras de limitar a luz solar que atinge a Terra, como aumentar a cobertura de nuvens sobre os oceanos ou reduzir a quantidade de certos tipos de nuvens. Todos estes métodos têm riscos significativos. Most of all, each one of them can make things much worse, like alter global weather patterns or disrupt food supplies. And, as mentioned earlier, even lead to abrupt warming. Several experts have warned against this controversial method. Sim, cada um deles pode piorar as coisas, como padrões climáticos mais antigos ou interromper o suprimento de alimentos, até levar a um aquecimento abrupto. Vários especialistas alertaram contra esse método controverso. Irmãos, tem riscos. Especialistas estão alertando contra isto, que pode trazer o quê? Padrões climáticos antigos, interromper o suprimento de alimentos. Meus amados irmãos, deixem-me dizer, a esperança para este mundo é Jesus Cristo. A esperança para os desafios deste mundo é a volta de Jesus Cristo. Estas coisas não melhorarão até a volta de Cristo. Vemos aqui, irmãos, 4 de julho. Por causa desta apreensão mundial em tentar resolver esta questão até 2030, a ONU agora tem um novo plano, que é o Pacto Global para lidar com as emergências. O Pacto Global. Eles terão uma reunião daqui a pouco. Em que consiste esse Pacto Global? Os países membros vão dar o seu poder à ONU para lidar com esses choques globais vindouros. Vejam aqui, irmãos, a ONU está planejando, vemos aqui, em setembro de 2024, menos de 2 meses antes da eleição presidencial na América, as Nações Unidas sediarão uma histórica cúpula do futuro. E como eu falei, nessa cúpula do futuro, os países vão entregar seu poder à ONU para lidar com choques globais. Quais são os choques globais? Bem, num documento lançado em março de 2023 pelas Nações Unidas, é-nos apresentado aqui alguns choques globais que a ONU prevê acontecerem dentro em breve. Um grande evento climático, futuras pandemias, um evento biológico, a disrupção do suprimento global, um ciberataque, um grande evento no espaço sideral. Eles estão prevendo que estas coisas vão acontecer e precisamos unir as nações para que quando acontecer estas coisas tenhamos uma liderança que vai lidar com isto de forma bem mais rápida. Irmãos, isto é muito interessante e vai ser bonito, interessante de se ver. Quem estiver vivo, verá. Irmãos, ainda nesse contexto das mudanças climáticas e da apreensão pelo futuro, nós estamos vendo que líderes religiosos, comunidades religiosas que nutrimos muito respeito, estão clamando, sim, também por
soluções. Inclusive, o Papa Francisco, neste mês, enviou um documento para os Emirados Árabes Unidos, uma carta, na verdade, saudando e lembrando também da Laudato Si para a COP28 que vai acontecer lá em novembro. Irmãos, vejam aqui, líderes da Igreja da União Europeia e da América Latina pedem uma transição verde centrada nas pessoas. Bonito, é maravilhoso. E eles disseram aqui que o documento coletivo, o documento coletivo destas organizações aqui foi amplamente inspirado no magistério social de quem? Do Papa Francisco, ou seja, suas cartas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Está aqui, irmãos, está aqui. E a Laudato Si, a Fratelli Tutti, são documentos maravilhosos, com coisas maravilhosas e benéficas, mas também estão lá, a guarda dominical, para curar o nosso relacionamento com o mundo. Meus amados irmãos, quero ler uma passagem para vocês, o grande conflito. Satanás transmite ao ar uma contaminação mortal. Estas visitações, irmãos, estão se tornando cada vez mais frequentes, desastrosas. O que é que vão clamar depois? Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Vamos chegar lá. Isto parece impossível agora, mas vamos chegar lá. E eu quero voltar a ler. Quero continuar lendo Lucas, capítulo 21, agora os versos 27 e 28, irmãos. Em meio ao terror que o mundo está passando, os homens desmaiando de terror. O povo de Deus não precisa desmaiar de terror, irmãos. Verso 27 nos diz aqui: então se verá o Filho do Homem. Queridos, num contexto dos corpos celestes sendo abalados, num contexto do bramido do mar, da agitação do mar, num contexto de os homens desmaiando de terror, o verso 27 diz que então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Eu estou apresentando aqui para vocês sinais da volta de Jesus Cristo, irmãos. Verso 28 diz: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, não fiquem assustados, apavorados, como um mundo que não tem esperança. Irmãos, neste mês de julho, nós vimos o movimento dominical avançando para o seu alvo. Uma tentativa da mudança da Constituição americana. Vemos aqui, irmãos, a iniciativa do professor de renomear junho como o mês da fidelidade ganha força na direita religiosa. Claro, está falando do mês de junho, mas a informação nos foi apresentada em julho, foi desenvolvida em julho. Irmãos, mês da fidelidade é diríamos um contra-ataque ao mês do orgulho, certo? Então, é um movimento para acabar com a sodomia, acabar com, a decadência moral na América. Agora vejam aqui também, irmãos, é dito que, com os olhos fixos na eternidade, reacendemos a verdadeira fidelidade ao nosso país, no mês da fidelidade. E é interessante que neste Católico Regista nos é dito o seguinte: e talvez Deus esteja nos permitindo passar por essas provações, entre outras coisas, para reacender e purificar esse amor e apreço pelo que há de melhor e mais nobre na América. Queridos, estão nos dizendo que Deus está permitindo que a América passe por algumas circunstâncias para reacender, para purificar e trazer o que há de melhor na América. Queridos, e este mês da fidelidade chegou até ao Congresso para ser estabelecido como lei. Queridos, vejam aqui, o legislador apresenta o projeto de lei do mês da fidelidade para rededicar os Estados Unidos aos seus valores centrais. Queridos, rededicar a América aos seus valores. E eu apenas vou apresentar o que diz Fox News. Não estou inventando nada, irmãos. Há um movimento na América
com boas intenções até certo ponto, quer restabelecer a moralidade, mas ao mesmo tempo quer trazer os 10 mandamentos que, a propósito, segundo os próprios protestantes evangélicos, foram abolidos, mas agora querem trazer de novo, o que nos faz entender que, na verdade, eles não acreditam que foram abolidos, simplesmente o sábado que foi abolido, certo? Então, vemos. Como declarou o presidente John Adams, nossa Constituição foi feita apenas para um povo moral e religioso. A nossa Constituição americana foi feita somente para um povo religioso. E se queremos viver em harmonia com a Constituição, temos que ser um povo religioso. Ou alteramos a Constituição atual para voltar à Constituição antiga, que foi escrita, que foi prevista para um povo religioso. Continua dito. O sucesso de nossa experiência como a república mais antiga do mundo foi possível porque os valores bíblicos e familiares promoveram o autogoverno e o governo limitado. Porque os valores bíblicos, quais são esses valores bíblicos? Está aqui, irmãos, é dito. São esses 10 mandamentos. São esses 10 mandamentos que fizeram a América uma nação poderosa. Já que quebramos os 10 mandamentos, estamos passando por isto. E Deus vai nos levar a um ponto de reconhecermos que estamos andando longe dos 10 mandamentos para reacender e purificar a América. Meus amados irmãos, isso nos diz alguma coisa? Isso nos diz alguma coisa? 28 de julho de 2023, está aqui. A solução de Deus para erradicar o tráfico humano, para acabar com a imoralidade, para acabar com o pecado na América. Vejam aqui, irmãos, é dito. Tendo descartado os mandamentos de Deus, a sociedade em geral tornou-se uma parceira voluntária dos traficantes do pecado. Queridos, está claro que eles aqui estão clamando de volta aos mandamentos de Deus. Mas nesses mandamentos de Deus não está o sábado que eles consideram abolido. Está o domingo, amados irmãos. Está isto claro? Está isto claro? Continua dito. Se a sociedade fosse restaurada para a verdade e sabedoria dos 10 mandamentos, erradicaríamos essa pandemia. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à quebra de que, irmãos? A quebra do quê? Da lei de Deus, da lei romana, da lei protestante evangélica maioria, da guarda dominical. Continua. Eles dizem que erradicaríamos a pandemia de tráfico humano, criaríamos imunidade de rebanho espiritual e injetaríamos em nossa cultura o antídoto. A cura. Qual é a cura para os problemas morais da América? Dizem eles, os 10 mandamentos. Qual é a cura para o clima? Já disseram os líderes que queriam subir no Monte Sinai. Os 10 mandamentos climáticos. Veja, irmãos, 14 de julho. Aviso. Uma convenção de estados está sendo praticada para reescrever a Constituição. Para reescrever a Constituição, e eles estão mais próximos de fazer isso. Uma reunião na América, em que os 50 estados vêm para alterar a Constituição. Queridos, em agosto, um grupo de extrema-direita está convocando sua terceira sessão prática conhecida sobre como reescrever a Constituição. Estão ensaiando esse evento, esse encontro. Quando é que vai acontecer? Quando conseguirem 34 estados americanos fazendo o pedido para essa convenção. Queridos, e com 38 eles conseguem emendar a Constituição americana. Aqui é dito que, em suma, a Convenção dos Estados está traçando um curso para uma crise constitucional. E é dito aqui, se esperarmos até que o Congresso seja obrigado a convocar uma convenção, será tarde demais. Há pessoas atentas na América que estão dizendo isto é perigoso. Será tarde demais. Mas muitos no nosso meio, com tanta luz dos eventos finais, dizem isto não significa nada.
Isto não significa nada. Queridos irmãos, a parábola da figueira Jesus contou em Lucas capítulo 21, começando agora do verso 29. A parábola da figueira, onde Jesus mais uma vez nos convida simplesmente a ter olhos para enxergar. Queridos, ele lhes contou esta parábola. Observem. É para ver, irmão. Não é tempo de cegueira, é para ver. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Aqui em Moçambique, nós sentimos que o verão está chegando, porque as mangueiras já começaram a florescer. Sabemos que estão chegando as mangas, as queridas mangas. Como é que nós sabemos? Porque vemos. Mas infelizmente os cegos, aqueles que não têm visão, que não têm problema de visão, não conseguem ver as flores das mangueiras. Infelizmente, por causa da problema de visão. Mas aquele que consegue ver, sabe que está chegando o verão, sabe que as mangas estão chegando. E Jesus diz para nós, assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Queridos, como é que vendo todas estas coisas, sistemas digitais no mundo, mudanças climáticas em alta, clamores para Laudato Si, clamores... Queridos, a situação mundial em agitação, movimentos dominicais, mudança na Constituição. Como é que é possível ver tudo isto e um adventista ainda dizer: temos muito tempo, o verão não está chegando não? Sim, o cego não pode conseguir ver as flores. O cego não consegue ver isso porque tem problema de visão. Mas aquele que vê sabe que o verão está chegando. Da mesma forma, irmãos, diz Jesus, quando verem estas coisas acontecerem, saibam que o fim está próximo. Queridos, esse é o momento de nosso preparo. É o momento de olharmos para o alto. É o momento de buscarmos em Jesus uma transformação diária, a fim de estarmos habilitados para o tempo que se aproxima. Bem, irmãos, não irei alongar. Eu espero que o próximo mês que iremos começar, amanhã, nos traga sim atualizações proféticas, mas acima de tudo nos traga uma reconciliação com Deus, nos traga um reavivamento espiritual, nos traga uma nova experiência, a fim de estarmos preparados para aquele grandioso dia. Irmão, venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por mais um momento muito especial. A Tua palavra nos diz exatamente onde nós estamos. Não queremos ser cegos, Senhor. Queremos ver. Estamos vendo, Senhor. O verão está chegando. A Tua vinda está próxima. Queremos estar preparados. Senhor, perdoa os nossos pecados. Purifica-nos do mal. Escreva os nossos nomes no livro da vida. Mantenha o Senhor lá até aquele dia quando diremos sim. Alcançamos a vitória em Jesus. Guarde a sua igreja, Senhor. Proteja contra todo engano, contra todo movimento estranho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o guarde, amado irmão. Eu verei na nossa próxima atualização, iniciando assim a nossa 16ª temporada. Que Deus o abençoe. Até breve.